Hoje nós veremos sobre a visão de Apocalipse 12. É comum que quando a situação está muito complicada, as pessoas falam: estou vivendo um apocalipse. Apocalipse significa revelação. E para nós ganharmos revelação, para nós ganharmos visão, existem alguns princípios básicos. Por exemplo, sem olhar para trás. Não pode olhar para trás. Imagina, sem olhar para trás, qual a cor da camisa da irmã que está atrás de você? Você sabe? Olha para trás agora. Mudou de posição, ganha visão. Então, nós precisamos perceber que quando nós nos posicionamos como igreja, nós ganhamos uma posição adequada e conseguimos ver coisas que nós não víamos antes. A visão é uma questão de posição. Quando nós nos posicionamos pela unidade da igreja, nos posicionamos, agora eu faço parte do corpo de Cristo. É o primeiro passo para nós começarmos a ganhar visão. E agora nós vamos ver uma outra questão fundamental. Nós vamos abrir em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Como eu falei, Apocalipse é revelação. Eu posso ler revelação, ou Apocalipse de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, quando... Irmão, aqui fala, no versículo 1, fala que Deus deu para mostrar aos seus o quê? Servos. Então, se nós não assumimos uma postura de servo, nós podemos até adquirir conhecimento, mas não revelação. Porque a palavra repete várias vezes: Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Então, para nós ganharmos revelação, visão, nós precisamos estar numa posição adequada, porque visão é uma questão de posição, mas nós também precisamos estar com um coração de servo. Aqui havia inúmeras pessoas na igreja naquela época, mas Deus escolheu João.
nós vamos ver, João era alguém que estava sempre próximo ao Senhor. E o Senhor revela a ele para quê? Para ele ser usado por Deus para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, precisamos estar numa posição correta e com o coração correto. Coração simples, humilde e obediente. E agora nós vamos, já que nós estamos vendo Apocalipse, vamos ver Apocalipse 1:19, que é uma palavra-chave para entendermos esse livro. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. As que são, ou melhor, vamos começar com as que viste. As que viste é a visão que João teve no capítulo 1, a visão do Cristo glorificado, que anda em meio aos 7 candelabros de ouro. As coisas que são, o capítulo 2 e 3, são as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Agora, essas 7 cartas, elas referem-se à vida da igreja, o período da igreja, onde vimos que a história dessas 7 igrejas tem tudo a ver com a história que ocorreu desde lá do início da era apostólica, a igreja em Éfeso, depois a igreja sofredora de Esmirna, depois Pérgamo, quando a igreja se mistura com o mundo, Tiatira, quando a tradição passou a prevalecer sobre a Bíblia, e nós vimos que hoje a Igreja Católica, ela representa Tiatira, a igreja em Sardes, que aconteceu a reforma protestante, mas ainda não viu tudo. A igreja em Filadélfia, onde fica claro a unidade do corpo de Cristo. Nós almejamos viver em Filadélfia. Mas vemos quando você vai além, quando você se ensoberbece do seu conhecimento, aparece Laodiceia. E nessas 4 últimas igrejas, quer seja no catolicismo, quer seja nas igrejas evangélicas, quer seja na restauração ou aqueles que foram além da restauração, o Senhor chama vencedores em todas elas. E o fato de estarmos na vida da igreja não é garantia de que seremos vencedores. Precisamos nos humilhar. Mas vamos entrar na palavra de hoje. No ano de 1999, o nosso amado irmão Dong Yulan, ele, olhando o mapa mundi, ele percebeu 4 figuras distintas. Eu peço aí o Renato para ajudar. A visão já está aí.
ele vendo o mapa mundi, ele percebeu que a América do Norte se assemelhava a uma grande águia. Eu não sei se vocês sabem, mas lá nos identificação, nos símbolos do país, tem tudo a ver com a águia. E olhando a África, desculpa, a Europa e a Ásia, ele percebeu que era como se um grande e gordo dragão. Interessante. Qual é o símbolo da China? Dragão. Qual é a cor da Rússia? Né? Eles tudo tem tudo a ver com o vermelho. Né? E olhando para África, ele percebeu, era como se fosse um feto humano. E aí, olhando para a América do Sul, como nós vimos na nossa sinopse, no ponto 1 hoje, ele viu que, em relação aos outros países, é uma terra pacífica. Nós não temos guerras aqui. E aqui seria um lugar adequado para o refúgio de outros países em guerra. Bem, com essa visão, vamos voltar então para Apocalipse capítulo 12. Eu falei de Apocalipse 1, 19, que fala das coisas que viste, a visão do Cristo glorificado, as coisas que são as 7 cartas às igrejas, e a partir do capítulo 4 de Apocalipse, entra depois dessas coisas, e olhei, e eis que uma porta aberta no céu. Então, a partir do capítulo 4, são as coisas que hão de acontecer. Se a gente chegar no capítulo 11, versículo 15, fala: o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Ou seja, concluiu todas as coisas. Mas, quando nós olhamos para o capítulo 12, é como se estivesse dando um zoom. É como se você estivesse percebendo detalhes de coisas que aconteceu do capítulo 4 ao 11. E assim, nós vamos ver que não só o 12, mas os capítulos subsequentes repete coisas. Como, por exemplo, no 12, 6, fala de 1260 dias. Depois, no 13, 5, fala de 42 meses. E se nós formos ver, 1260 dias, você dividir por 30, vai dar 42 meses.
você dividir 42 meses por 12, vão dar 3 anos e meio. Então, há algo que tem que nos chamar a atenção, essa repetição, ora, falando exatamente quantos dias, ora, quantos meses e ora, quantos anos, tudo a mesma coisa. Um período chamado de a Grande Tribulação. O que é a Grande Tribulação? Para a gente entender melhor, se você tiver interesse, no ano passado, no mês de outubro, eu ministrei uma palavra sobre as 70 semanas de Daniel. Se você tiver interesse, entra no site da igreja e só digitar, né? 70 semanas de Daniel. Igreja em Carlos Chagas, vai estar essa palavra lá. Nós não vamos entrar nos detalhes porque é matéria dada. Mas o próprio Senhor Jesus, no capítulo 24 de Mateus, ele fala desse período que vai começar com a morte do anticristo. Nós vemos hoje que o mundo, ele carece de lideranças. Está tendo uma guerra lá na Ucrânia e Rússia, que vai se arrastando aí já em alguns anos. Nós vemos uma guerra no Oriente Médio, onde o Irã briga por procuração. Ele não entra com todas as suas garras, mas ele financia o Hamas na região palestina. Ele financia o Hezbollah no Líbano. Financia os Houthis lá no Iêmen. E a situação na Síria também está caótica. Israel tem que se defender e muitas vezes não é dos países. O Israel não está guerreando com o Líbano, mas ele está em guerra com um grupo religioso, terrorista, que tem como objetivo matar o povo de Deus, Israel. Estranho, né? O objetivo do Hamas é exterminar Israel. Só por curiosidade, Hamas em hebraico significa violência, né? Para eles é uma sigla, mas no hebraico é literalmente violência. Quando fala, e a terra se encheu de violência, antes ali do dilúvio, encheu de Hamas. Ou seja, quando nós ligamos a televisão, ou hoje muitas vezes nem a televisão, né, ouvimos a notícia no celular, nós vemos que há uma carência de liderança. Mas a palavra fala que, transcorrido as 69 semanas ditos lá em Daniel, semanas de anos,
o Senhor Jesus seria morto. Só que falta uma semana para o povo de Israel. Essa semana ainda não começou. Porque quando os judeus tiveram o seu coração endurecido por nossa causa, a palavra fala que o Senhor endureceu o coração dele para que a salvação viesse a nós, os gentios. Então, quando eles rejeitaram o Senhor, o relógio, o cronômetro parou de ser contado. Quando é que esse cronômetro vai ser acionado novamente? Quando um grande líder irá fazer um acordo com muitos em Israel e vai promover a paz. Vão ser 3 anos e meio de muita paz. A grande tribulação são 3 anos e meio, mas não é o primeiro 3 anos e meio. São os últimos, porque 7 dividido por 2 é 3,5. A primeira etapa desses 3 anos e meio vai ser reconstruído o terceiro templo. Quem construiu o primeiro templo foi Salomão. O segundo foi no tempo de Esdras e Neemias. Depois foi restaurado por Herodes o Grande. E no ano 70 ele foi destruído. Por que ele foi destruído? Porque não tinha mais sentido. Se o verdadeiro Cordeiro de Deus foi sacrificado, não tinha mais sentido ter ali os sacrifícios. Então, houve a total destruição e dispersão dos judeus por toda a terra. No ano 130 e pouco, sei lá, 134, por aí, um judeu chamado Yeshua Bar Kokhba, ele promoveu uma grande revolução e no início ele até conseguiu muitas vitórias, mas o imperador romano Adriano chegou e exterminou ele. Acabou com tudo. E aí, os judeus passaram a falar: ninguém vai construir o terceiro templo, só mesmo o Messias. Prato cheio, né? Então, olha só, quem conseguir construir o terceiro templo, para os judeus já vai ter um crédito, esse vai ser o Messias. E, no entanto, no meio desses 3 primeiros anos de muita paz, esse grande líder será morto. E todos vão pranteá-lo ali por 3 dias e meio. No final de 3 dias e meio, a palavra fala que vai se abrir o abismo, vai sair um espírito lá de dentro. E eles vão falar: olha aí, ressuscitou. Ressuscitou nada, possessão demoníaca. Vai ser o corpo daquele grande líder com o espírito oriundo lá dos infernos. E esse será o anticristo. E esse período de 3 anos e meio será de grande perseguição.
Quando nós vemos o mapa, que o irmão Dong viu em Apocalipse 12, já está aí. Olha só, o que é isso aqui? É o grande dragão. Ou seja, as coisas vão acontecer. E o que ele está querendo fazer? Devorar o filho varão. Nós sabemos que não quer dizer que só vai ter vencedor na África, não. Mas nós vemos, quem está defendendo Israel? É Estados Unidos, né? Tem sentido? E aqui está se levantando governos que também têm interesse em defender Israel. Vemos que as coisas têm mudado no panorama também dos Estados Unidos e das Américas. Mas vamos para Apocalipse 12. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E, achando-se grávida, grita com as dores de partos, sofrendo tormentos para dar à luz. Irmãos, essa mulher representa a totalidade do povo de Deus. Quer seja do Antigo Testamento, quer seja do Novo Testamento, ou seja, quer seja os judeus, quer sejam os cristãos. A totalidade. A mulher, ela se torna mulher porque ela casou. Agora, é diferente dela estar gestando. É o que o irmão Ramon falou hoje. Uma coisa é você crer, outra coisa é crescer. Esse filho varão, ele está crescendo. Varão quer dizer forte. Ele não é apenas um bebê, mas ele está sendo preparado para a luta. O apóstolo Paulo deixa muito claro que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades. É isso aqui, irmãos. Nós estamos sendo preparados para a luta. Naquela época não tinha meios de comunicação. As lutas, campo de batalha, como é que os comandantes iam dar ordens? Complicado. Hoje tem radinho aí, tem inúmeros recursos, mas naquele tempo era tocando o quê? Trombeta. Todo mundo ouvia. Agora, o militar treinado, ele sabia entender a língua da trombeta. O cara dava um toque, prepara. Outro toque, puxa. Outro, atacar. Você não sabe o que é, falou, estou ouvindo a música, né? Irmãos, nós precisamos conhecer a palavra.
A palavra não pode ser apenas uma música sem sentido, ela tem que ter sentido para nós. Aqui fala, versículo 3, viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres. Esse grande dragão, quem ele é? Olha só o versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, sedutor de todo mundo, e foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Precisa de mais explicação, irmãos? Qual é a comida profetizado lá em Gênesis, que a serpente iria comer o quê? Pó. Está no chão, está comendo pó. Mas o que nós somos? Pó. Se eu estou no pó, eu sou comida para a serpente. Por isso que o Senhor Jesus fala para Lázaro, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Deus é o quê? Deus é Espírito. Quando nós agimos em nossa carne, nós somos comida para o dragão. Olha o tamanho, ali tem outra imagem de Apocalipse 12, né? Feito por um outro irmão, um outro artista, um pouco diferente. Mas olha a gordura, olha o tamanho. Aquilo ali foi uma serpente. Mas comeu tanto pó que virou um grande dragão. Nós precisamos saber que toda vez que nós estamos na carne, nós somos comida para o grande dragão. Vocês já viram cachorro tentando comer mosquito? O que ele está comendo? Ali, na realidade, ele está comendo nada. Ele está comendo vento. Se nós estivermos no Espírito, o dragão não vai comer nada. Ele vai passar fome. Porque teremos vento. Senhor Jesus. Aqui fala, no versículo 6, fala, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado lugar, para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Não quer dizer que durante a tribulação todos terão que estar aqui. Não, isso é uma visão geral. Mas a melhor condição certamente será aqui. Nesse período, a segunda parte da semana, da última semana de Daniel. A semana de número 70. A segunda parte dela, 3 anos e meio, será como que uma recuperação final. Quando o estudante não consegue os pontos necessários para passar de ano, ele vai para quê? Todo mundo sai de férias, pelo menos no meu tempo de escola era assim. Todo mundo saía de férias e a gente ficava na recuperação final. Irmãos, eu não quero ficar em recuperação final. Eu quero entender
o significado de cada trombeta que o Senhor está tocando. Mas para isso, nós precisamos estar numa posição correta e ter o coração de servo. Quando nós estivermos nessa posição, nós vamos ganhar luz. E a luz e a palavra vai nos transformar para que nós não sejamos mais comida para dragão, mas nós sejamos espirituais. Aqui fala, no versículo 7, que houve uma grande peleja no céu. O dragão e os seus anjos, ou seja, o diabo e os seus anjos, que corresponde a 1/3 de todos os anjos, estão lutando contra Miguel e os seus anjos. E aqui não há uma definição de quem venceu, mas chega um ponto, versículo 11 fala: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Numa leitura rápida, a gente diz, então Miguel venceu. Não, irmãos. Quem venceu aqui foi o filho varão. Mas por que eu posso falar isso? Miguel nunca pecou. Ele não precisa de sangue. Miguel não conhece a morte. Miguel nunca vai morrer. Então, isso aqui refere-se a nós, se nós formos vencedores. Nós precisamos aprender a usar o sangue. Pecou? Peça perdão. Agora, se amanhã eu já pedi perdão por um pecado que eu cometi ontem, se amanhã eu vou pedir perdão a Deus, perdão por aquele mesmo pecado que eu já pedi perdão, eu não estou crendo na eficácia do sangue. Se eu pecar de novo, aí eu preciso realmente usar o sangue novamente. O sangue tem eficácia. Nós precisamos aprender a usar o sangue, ter palavra de testemunho. Irmãos, nós somos bem-aventurados. Há 25 anos atrás, ganhamos essa visão. Mas o Senhor está prosseguindo. O Senhor tem dado palavras para nós, tem dado palavras, direção para a igreja. Essa palavra que foi ministrada lá em Joanesburgo, essa mensagem, a visão, a gente fica impressionado como o Senhor tem agido e qual é a motivação dos irmãos. O que tem motivado é pregar o evangelho do reino. E colocar livros nas mãos das pessoas, para que quando o filho varão for arrebatado, quem ficar ainda terá uma oportunidade. Se ele tiver o livro na mão, ele ainda vai ter uma chance. Então, que nós possamos não só ganharmos uma visão. Oh, que bom que eu estou aqui no deserto, protegido pela águia, longe do dragão. Não, irmãos. Isso é apenas Deus querendo mostrar para nós, ó, eu estou no controle. Quando eu esculpi a terra, eu fiz até
esse desenho é para vocês crerem. Está tudo debaixo das minhas mãos. Mas, se você quiser ganhar visão, ganhar revelação, você precisa estar na posição correta e você precisa ter um coração de servo, simples, humilde e obediente. O Senhor tem nos dado muita palavra que nós possamos ter o coração de praticar. Amém? Vamos levantar? Vamos ainda multiplicar em pequenos grupos, ainda dá tempo, compartilhar um pouco dessa palavra.